Capítulo 8. Theo estava bem-humorado, quase bobo. Havia colocado um CD do Caetano Veloso para tocar. Admirava Clarice dormir. Um filete de saliva escorria de sua boca até o queixo, e ele o enxugava com carinho. Ainda na garagem do prédio, aproveitando que estava deserto, pusera Clarice no banco do carona, algemada, sem que pudesse bater os pés ou as mãos. Tinha verificado se as algemas eram perceptíveis pelo lado de fora. Os vidros fumê impediam quase toda a visão. Apenas alguém muito atento conseguiria notá-las. O carro serpenteava a estrada a 90 por hora, mas reduziu quando começou a subida da Serra dos Órgãos. Teresópolis ficava a quase 1000 metros de altitude, cercada por florestas e montanhas. No horizonte, Theo conseguia ver o dedo de Deus, uma formação rochosa que lembrava um indicador apontando o céu. Havia pesquisado na internet o Hotel Fazenda Lago dos Anões. O site disponibilizava fotos dos quartos, das áreas de lazer e da Mata Verde. Era ótimo que o lugar fosse isolado, a alguns quilômetros antes da entrada principal da cidade. Ele queria mesmo ficar a sós com Clarice. Ela respirava de modo pesado, como se resfriada. Continuava inconsciente. Os cabelos castanhos caíam na frente dos ombros, cobrindo o rosto e o peito. Aos poucos, ela acordou. Caetano levava sonhos num solo de violão. Theo adorava aquela música. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, me absorvendo e de repente eu me vi assim completamente seu. Sorriu para Clarice. Ela estava séria e muito tonta. Olhou para fora. Via carros passarem depressa. O verde margear da estrada íngreme. Uma placa indicava a direção da Gruta do Inferno. O silêncio dela durou mais alguns minutos. Quando virou o rosto e ele pôde vê-la de perfil, Clarice tinha os olhos abertos, mas não parecia assustada. Preciso de um cigarro, ela disse. A voz saía porosa. Theo gostou de seus bons modos e concordou. Havia trazido o vogue de menta. Esticou o braço e abriu o porta-luvas, pois Clarice tinha as mãos amarradas para trás, ao redor do banco. Pôs o cigarro na boca dela e acendeu o isqueiro. Abriu uma fresta na janela para que a fumaça escapasse. Ela fechou os olhos, soltando baforadas. Não conseguia firmar o cigarro entre os lábios e ele teve que ajudar. Colocava e tirava o cigarro, sem desviar a atenção do trânsito. Fumar não é apropriado agora. Seus pulmões estão congestionados. Ela não se importou. Entre tossidas e pigarros, deu novas tragadas. Theo queria que ela não fumasse, mas Clarice se bastava com seu cigarro. Você não vai falar mais nada? Ele perguntou. O CD voltou ao início. O cigarro acabou e Theo jogou a guimba pela janela. Clarice ainda tossia. Por que está fazendo isso comigo? Ela disse, finalmente. Theo indicou a placa na estrada. Parque Nacional Serra dos Órgãos. Faltavam poucos quilômetros agora. Não consegue ver por onde estamos indo? Por que está fazendo isso comigo? Vamos para Teresópolis. Não se preocupe. Trouxe seu notebook. Meu notebook? Sim, e tudo mais que você precisa para escrever. Não vai faltar nada. O que você pretende? Estou algemada no banco. Tonta? Não sei. Que dia é hoje? Não precisa ter medo.
Desculpa pela tontura. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Um pouco? Você tem noção do que... Não grita, por favor. Ele pediu, com calma. Desligou o rádio. Ela retomou a conversa. É um sequestro. Você viu minha casa, achou que eu tenho grana e resolveu... Não é nada disso. Pensou em dizer que jamais faria algo tão mesquinho, mas preferiu ficar quieto. Ela só queria provocá-lo. Mesmo nauseada, Clarice era pulsante. Me explica, ela insistiu. Não tenho que explicar. Você disse que ia passar um tempo em Teresópolis. É para onde estou te levando. Vamos passar um tempo juntos. Não quero ir para lugar nenhum com você. Para com isso, Clarice. Não pode ser tão ruim assim. Serei boa companhia, prometo. Ela se contorceu, como se sentisse um fisgar na cabeça. O que você quer? Que me conheça melhor. Você sabe, estou fazendo a minha parte por nós dois. Ele religou o rádio. A voz de Caetano, ao fundo, era apropriada para o que ele pretendia dizer a seguir. Se eu não tivesse te procurado depois, tudo teria acabado naquele churrasco. A gente nunca mais teria se visto. Seria um desperdício. Eu comecei a ler seu roteiro. Pretendo terminar no hotel. Enquanto isso, você escreve. Vai ser incrível. Eu quero ficar sozinha. Ah, Clarice, seja razoável. Quero ficar sozinha. Você não tem mais idade para querer tudo do seu jeito. Fica tranquila que vai ter um espaço só seu, ele disse. E podemos conversar sobre arte, literatura e tudo mais. Estou com medo, Theo. Somos dois adultos, duas pessoas com interesses em comum que vão passar um tempo juntas. Qual o problema? A paisagem ganhava elementos urbanos, veículos estacionados, floriculturas, lojinhas de queijos e salames. Tomaram um caminho de terra. Falta pouco. Preciso que você se comporte. Clarice concordou, mas Theo não se convenceu. Ela se agitou ao vê-lo pegar a seringa no porta-luvas. Tentou desvencilhar os braços, mas tinha os movimentos limitados. Ele teve que parar o carro no acostamento para controlá-la. Encontrou uma veia e injetou o sedativo. O rádio tocava, queixa, um amor assim, delicado, você pega e despreza. Não devia ter despertado. Ajoelha e não reza. Sentiu-se frustrado, pois a conversa, a música, tudo estava tão agradável que ele não queria que tivesse fim. Assim que chegou, intuiu que teria uma ótima estadia. Cercado por árvores e flores diversas, uma coloração exótica com todos os azuis, amarelos e lilazes que Clarice devia adorar, o caminho de cascalho ia desde a porteira até uma casinha de madeira com a placa de recepção. Atrás do balcão, dois anões se enfrentavam em uma partida de xadrez. O jogo foi interrompido quando Theo entrou, fazendo soar um penduricalho metálico preso à porta. A cena era inusitada, e ele teve que segurar o riso quando um dos anões, o que parecia mais velho, deu as boas-vindas. Jamais poderia imaginar que o Hotel Fazenda Lago dos Anões fosse realmente administrado por uma família de anões. Informou que tinha uma reserva no nome de Clarice. Hoje é quinta. A reserva dela começava na terça. O anão disse, baixando os óculos à ponta do nariz e fixando os olhos em Theo. Não tinha nem precisado consultar o computador.
Sim, tivemos uns problemas. Só pudemos vir hoje. Não me diga que está lotado. Ele ensaiou um tom de preocupação. Ela vem muito ao nosso hotel? O outro anão disse. Sozinha normalmente. Sou namorado dela. Ela está dormindo no carro. Ficou um pouco enjoada na estrada. De que documento o senhor precisa? Theo abriu a carteira, como se procurasse o cartão de crédito. Deixou que o anão visse a foto reduzida no compartimento plástico da carteira. Ele e Clarice, no Parque Lage. Não precisa de documento. O chalé é o que fica perto do lago, certo? Tem uma escrivaninha para que ela escreva, disse, com certo orgulho. E é o mais isolado de todos. Clarice sempre faz questão de silêncio para trabalhar. Theo não gostou do jeito afetado com que o homem referia a ela e já queria ir embora. O anão deixou a chave sobre o balcão. Nossos chalés não são numerados. Cada um recebe um nome diferente. O de Clarice é o chalé Soneca. Ela sabe onde fica. Theo concordou. Pegou a chave e foi para o carro com a sensação de que estava imerso em um conto de fadas. Estacionou o carro próximo ao quarto. Caiu uma chuva fina, quase invisível. Da porta, um gnomo de chapéu vermelho indicava o chalé Soneca. O ambiente era amplo, com um par de janelas voltadas para o lago. 3 pedalinhos amarelos planavam vazios na água mansa. O chalé ficava distante dos outros, quase escondido pela vegetação. Theo pegou Clarice nos braços e tomou cuidado para que ela não ferisse a cabeça no batente da porta. Ao deitá-la, notou que os pés da cama de casal eram fixos ao chão, o que lhe pareceu apropriado. Pegou cobertores no armário com cheiro de madeira envernizada e deixou sobre o lençol. O chalé era rústico, explorando tons escuros e quadros de paisagens campestres. Na parede próxima ao banheiro estava a escrivaninha de que o anão tinha falado. Theo deixou o notebook sobre a mesa e confirmou que não havia sinal de Wi-Fi. Lembrou-se também de tirar o filtro de linha do aparelho de telefone. Escondeu no alto do armário, junto à chave da porta do banheiro. Entrou no quarto com as malas, mas preferiu deixar o tapete no bagageiro. Tomou banho e vestiu uma camisa de cor clara para combinar com Clarice. Espreguiçou-se na poltrona diante da escrivaninha para continuar a leitura de Dias Perfeitos. Com esferográfica, fez marcações no texto impresso. Achara o argumento mal feito, quase desleixado. O roteiro era melhor, mas ele faria algumas sugestões. Voltou à recepção e perguntou se era possível conseguir algo para comer. Clarice continuava indisposta, mas estava faminta. Conseguiu biscoitos e geleias de morango e damasco caseiras. Trouxe também sopa de batata com crouston. Deixou o roteiro de lado e voltou ao romance policial que estava lendo, o clássico Crimes Tropicais. Não interrompeu a leitura quando Clarice despertou. Para de me dopar, ela disse, rouca. Por favor. Theo concordou em silêncio. Deixou o livro de lado e apontou a bandeja na cabeceira. Você deve estar com fome. Não quero que fique fraca.
Havia colocado os biscoitos de água e sal num prato plástico. Nas compotas de geleia, substituíra as espátulas por colherzinhas. Ela se sentou na cama, as pernas escondidas no cobertor. Pegou a sopa. Quero que você prove antes. Estendeu a tigela para Theo. Obrigado, não estou com vontade. Apenas uma colher. Não sei o que você está pensando de mim, Clarice. Juro que não coloquei nada na sua sopa. Não confio em você. Vai ser muito difícil se continuar assim, ele disse. Aproximou-se à poltrona da cama. Não quero brigar. Juro que não tem nada na sopa. Ela levou a colher aos lábios, mas recuou. Não confio em você. Não confio em você. Espatifou a tigela contra a parede. Não grite, ele disse, impaciente, por ter que repetir. Ninguém te ouve daqui. O que ganha fazendo uma coisa dessa? Levantou-se e buscou papel higiênico no banheiro. Recolheu os cacos, os croutons e enxugou o líquido bege e grosso que se espalhava no piso. Me surpreende que você tenha recusado a comida. Não é o que esperava. Esperava bom senso e educação. Isso sim, mostra que não posso confiar em você. Simulou irritação, embora estivesse achando tudo muito divertido. Era comum que casais brigassem, afinal, logo ficariam bem. Não quero que confie em mim, ela disse. É uma pena. Theo voltou à poltrona, afastou o notebook e deitou a Samsonite rosa na escrivaninha. Caso volte a gritar, terei que usar as mordaças que comprei. Tirou as mordaças da mala. Logo ao lado, escondido sob as mudas de roupa, estava o separador de pernas e braços, mas ele preferiu mantê-lo guardado para não assustá-la. Vou evitar ao máximo o uso do sedativo, mas preciso que confie em mim. Como os biscoitos. Esperava que ela avaliasse a situação e concluísse que o melhor era se aliar a ele, ao invés de contrariá-lo. Clarice esticou o braço até os biscoitos, passou geleia de damasco. Enquanto mastigava, disse: Você falou que quer que eu te conheça melhor. Para quê? Nós não temos um relacionamento. Não temos, mas podemos ter. Você não tinha por que me beijar naquele churrasco se não tivesse sentido alguma coisa por mim. Não adianta negar agora. Você não está em condições de julgar por si mesma. É isso que precisa entender, Clarice. Pense nessa viagem como uma oportunidade para nós dois. Acha mesmo que me manter trancada e me fiar agulha de 5 em 5 minutos vai me fazer gostar de você? Você não me deu opções. Era isso ou nada. Enquanto eu estiver aqui, dopada e algemada, só consigo sentir medo. Um medo fudido do que você é capaz de fazer. Lágrimas ameaçavam escapar dos olhos dela, mas ele sabia que não passavam de encenação. Clarice devolveu os biscoitos ao prato. Se você quer que eu confie em você, confie em mim também, ela disse. Posso te fazer uma promessa. Entendo o que você fez. Não vou contar a ninguém. Nem à polícia, nem aos meus pais, ninguém. Não fale assim. Você me ofende. Pode confiar, nada ia acontecer. E seríamos amigos. Íamos nos conhecer aos poucos. Eu poderia te ajudar. A gente combinaria de sair juntos, de conversar. Te apresentaria algumas amigas também. Seria ótimo. Ela parecia muito ansiosa, mas convicta. Acho que
que esta viagem pode fazer você mudar de opinião sobre nós dois, ele disse. Só não seja tão impertinente. E se não der certo, vai me matar? Não sou assassino. O que então? Se ao final você não sentir o mesmo que sinto, vou te soltar. Só preciso que me dê a chance de mostrar que podemos ser felizes. A chance que você negou quando tentei me aproximar. Eu jamais te faria mal, Clarice. Você já está me fazendo mal. Minha família deve estar preocupada. Sua mãe sabe que você está comigo. Ela mandou uma mensagem para o seu celular e eu tomei a liberdade de responder. Disse que estamos juntos em Teresópolis e que você está se dedicando ao roteiro. Isso mostra que tenho boas intenções. Não vou te fazer mal nenhum. Se você morrer, serei responsabilizado. Ficou orgulhoso por ter respostas irrefutáveis às perguntas dela. Prova de que tinha razão. Quero ver o que você mandou para minha mãe. Ele pegou o celular na mala e deixou que Clarice lesse a mensagem. Quer dizer que eu estou ótima e feliz, então? Ela disse. Não leve tão a sério. Não leve tão a sério, minha ratinha. Foi só para dar um pouco de alegria para a velha. Clarice fez perguntas durante toda a tarde. Quis saber quantos dias tinham passado e como tinham chegado ali. Ela se lembrava de ter tomado banho e perguntou se havia sido na casa dele. Perguntou também sobre o tapete que a mãe mencionava na mensagem. Theo respondeu tudo. Entraram num acordo quando as algemas. Caso ela se comportasse, teria que usá-las apenas quando ficasse sozinha ou quando fosse dormir. Deitariam juntos na cama de casal. A mordaça com cadeado seria vestida no banho em situações excepcionais, quando ele precisasse sair. Ele concordava que era humilhante, mas não via alternativas. Ainda não confiava nela o suficiente para que ficasse livre no banheiro. Logo acima do vaso sanitário havia uma janelinha voltada para os fundos. Já estava escuro quando ele mandou que Clarice se vestisse para sair. Ela escolheu um vestido dourado muito bonito e guardou uma jaqueta jeans por cima. Quando estava no banheiro, Theo guardou o revólver na cintura, escondido sob a camisa. Levou consigo a valise com a seringa e uma ampola de Tiolax. Foram de carro até o portal da cidade. Theo estacionou em uma ladeira escura, próxima ao centro urbano, e confirmou que ali havia sinal de celular. Discou o número de casa. Como ninguém respondeu, tentou o número de Marli. A amiga de Patrícia demorou a atender e disse que estava juntas vendo um filme. Ele pediu para falar com a mãe. A ligação foi breve e, durante a conversa, Clarice ficou quieta, a cabeça no encosto, aos olhos fechados. Antes de desligar, ele explicou novamente que o celular não funcionava no hotel e que não sabia quando voltaria. Despediu-se da mãe com um te amo também. Queria mostrar a Clarice que ele era um rapaz de família. Entregou o telefone a ela e pediu que ligasse para casa. Minha casa? Sim. Uma mensagem não é suficiente para acabar com a preocupação de uma mãe. Faça como eu fiz.
Diga que está comigo, que a viagem está ótima e que no celular não funciona no hotel. Pode dizer também que passará a se comunicar por mensagem, pois precisa se isolar para escrever. E deixa no viva voz. Ela concordou. Teclou os números. Não faça besteiras, por favor. Não quero que a noite termine mal, Theo disse. Tirou o revólver da cintura e deixou sobre o colo. Ela virou o rosto, fingindo que não o tinha visto. As mãos tremiam. Helena atendeu depressa. Clarice hesitou enquanto a mãe dizia alô, quem fala? Do outro lado da linha. Theo pegou o celular e desligou. O que está vendo? Os olhos dela estavam vermelhos, e ele achou bonito aquele detalhe, diferentemente das lágrimas de crocodilo que ela havia derramado mais cedo. Vê-la chorar, de verdade, tornava uma pessoa real. É preciso certa intimidade para chorar na frente do outro. Ele mesmo nunca havia chorado diante de ninguém. Fica calma, minha ratinha. É importante que você faça a ligação. Clarice limpou o rosto com um lenço. Vamos, tente mais uma vez. Preciso que você se esforce. Ela respirou fundo, os olhos fixos no revólver. Não vou usar a arma. Se você obedecer, não vou usar a arma. Devolveu o celular para ela, e o som do viva-voz invadiu o carro. Novamente, Helena atendeu rápido. É a Clarice. É a Clarice? Ela disse. Tudo bem? Oi, filha. Que milagre é esse de ligar? O Theo ligou para a mãe dele e insistiu que eu fizesse o mesmo. Só esse menino para te dar jeito. Como está bem em Terê? Tudo bem. O Theo está aqui do lado e manda beijos. Mande outro para ele. Você sabe, gostei desse garoto. Melhor que outro traste. O passeio está diferente. E meu pai? Ainda viajando, para variar. Convide o Theo para jantar aqui em casa, quando voltarem. Quero conhecê-lo melhor. Não tenho uma data ainda, mas nós vamos demorar, ela disse. Seus olhos embaçaram, porém as lágrimas não vieram. Deixaram inseguras. Esteja de volta para o Natal. Theo buscou acalmar Clarice. Através de gestos, lembrou-lhe de falar sobre a falta de sinal no Hotel Fazenda. Talvez eu demore um pouco a ligar, ela disse. Qualquer coisa, mando mensagem. Tudo bem. Agora me conta o que você fez com o tapete da sala. Clarice olhou para Theo. Roí as unhas, as cutículas. Não foi nada demais. É que ela cuspiu uma cutícula pela janela. É que eu sujei o tapete quando saía de casa e o Theo achou melhor levarmos para a lavanderia. Espero que esse Theo seja o menino certo para você, para te dar algum juízo. Aposto que o outro namorado te deixaria o tapete sujo no chão, na sala. Despediram-se sem muito entusiasmo. 15 minutos de estrada e voltaram ao hotel. Theo saiu do carro para destravar a porteira de acesso. Gostava especialmente do cheiro de grama molhada e do estrilar dos grilos à noite. Abriu a porta do carona para Clarice e entraram juntos no chalé. No banheiro, ela vestiu rapidamente o pijama laranja. Deitou-se de lado na cama, olhos fechados, fingindo que dormia.
Theo ligou o aquecedor. Ao passar pela recepção, havia notado que restava apenas uma lâmpada acesa. A iluminação bruxuleante desenhava na cortina a sombra de um corpo minúsculo digitando no computador sobre o balcão. Ficou satisfeito que aquela família de anões fosse discreta. Colocou as algemas nos braços e pernas de Clarice e a observou mais de perto sob a luz do abajur. Ela estava pálida, branca como neve.